Oi gente, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Gabriela Reis. Eu tô fazendo esse vídeo que eu acredito que ele vai ser um dos mais importantes que eu vou trazer aqui, porque se tem uma coisa que eu falo é que a gente precisa aprender a defender aquilo que nós amamos, aquilo que nós acreditamos. E é o que eu falo, assim, que uma vez me perguntaram, se sua filha fosse católica, tudo bem, eu iria dar Santo Agostinho para ela ler, e ela iria aprender entre outros pensadores, e ela ia ler o catecismo, porque ela vai aprender a defender aquilo que ela ama. Porque muitas das vezes ela poderia ter filhos, meus netos, por exemplo, e ela não saber continuar ele naquele caminho, porque ela simplesmente não sabe explicar, não sabe defender a fé dela. Então a fé, ela justamente, muitas das vezes a gente tem que entender que a fé, ela também é um trabalho intelectual. E justamente por isso eu queria trazer aqui pra vocês um vídeo muito bacana que a gente escuta pra caramba por aí, justamente falando sobre essa questão, sobre a espiritualidade, o charlatanismo que há sobre isso. Vira e mexe algumas vezes, algumas pessoas deixam comentários assim no meu Instagram, estão fazendo isso pra roubar dinheiro dos outros, de inocentes. É raríssimo esse tipo de comentário, mas eu entendo que uma plataforma como o Instagram, que tá sempre viralizando, às vezes o vídeo saindo fora da bolha, entregando para vários outros tipos de pessoas, não só aquelas que estão aí no mesmo caminho que eu, isso possa vir, porventura, acontecer, e ainda bem que acontece, significa que tá tendo um crescimento do meu trabalho, chegando a outras pessoas, furando a bolha, e isso também é importante, até porque eu vivia em uma bolha, e outras pessoas furaram a bolha para me atingir no sentido positivo, e eu tive reviravoltas na minha vida através de certas informações, conhecimentos e tudo mais. Então, quando a gente tem uma fé, a gente tem que aprender a defender essa fé através de um trabalho intelectual e racionalizando também. A fé, ela não pode ser cega e a fé não pode ser burra. A fé, ela tem que ser acompanhada juntamente também com esse trabalho intelectual, tá bom? E vamos aqui falando sobre essas questões. Eu estava conversando esses dias com uma amiga minha sobre a questão da medicina hoje em dia. Vocês nunca vão me ver aqui falando sobre, Gabriela, sabe aquela jovem mística? Não toma Novalgina, não toma nenhum remédio, é só você fazer um teto, é só você fazer alguma coisinha assim. E não, gente, eu entendo que somos seres humanos, a gente tem nossa parte material, e também é muito importante as questões da matéria. A psicologia, a engenharia, a medicina, a farmacologia, tudo isso pode ser muito bem aproveitado, porque nós estamos no mundo humano, nós não estamos no mundo divino. Se fosse um mundo divino, aqui estaria perfeito. Mas eu quero te ensinar, porque muitas das vezes eu já ouvi muito, e acredito que você também, porque aqui no centro, aqui em Goiânia, no centro, tinha muitos ciganos, E eu estava em um colégio, o pré-veste, ele era bem no centro da cidade. E aí, a gente lembra que na hora do almoço, pra gente ir nos restaurantes, porque tinha aula à tarde também, prova, tinha ciganos ali no centro. Aí sempre tinha aquela brincadeira, se fosse verdade, ela... também fala o número da Mega Sena aí. Se você... Ela é minha mãe, mas ela apareceria pra mim, ela não aparecia pra você que não é da família. Você é um médium, sabe, louco da cabeça, isso não existe. E eu entendo que tem muitas questões e realmente muito charlatanismo dentro dessa área mística e espiritual também. Eu quero te ajudar a ser uma jovem mística, um jovem místico, mais inteligente, e não viver no mundo de Nárnia, no mundo fantástico, porque isso é, de novo, burrice, tá bom? E aí, galera, eu preparei pra você. O charlatanismo, gente, ele surgiu... É um termo italiano, tá? Que surgiu de pessoas que ficavam ali na praça, vendendo nas praças, ele vendendo uma coisa que não era verdade. E hoje em dia, principalmente, a gente escuta muito nessa área de espiritualidade, também nessa área da medicina, E eu queria trazer aqui pra vocês que muitas das vezes Gabriela, eu escuto muito sobre aquilo. Mas isso não é comprovado cientificamente. Em um breve contexto, pra quem não sabe, eu era ateia, eu nunca acreditei muito em Deus, só que eu tive uma grande reviravolta na minha vida através da minha fé e estudo de crenças e tudo mais. E era uma trava enorme pra mim isso, porque foi bem mais ou menos daquela época da pandemia, e eu sempre fui muito cética e sempre fui muito assim, se não é comprovado cientificamente, também não quero. Isso é uma besteira, isso não existe, isso não é legal. Aí depois eu fui entendendo que, na verdade, até mesmo a ciência, ela vai mudando, Surge uma teoria e depois é comprovado
uma outra teoria e descobrem que isso não é bem assim como pensavam, e aí tem uma teoria genética, uma coisa que é comprovada cientificamente, anos depois eles mudam aquilo porque descobrem uma coisa extraordinária, como recentemente, isso muito recente mesmo, eu vi hoje uma mulher que tinha um irmão gêmeo e descobriram que tinha... Ai, gente, agora eu não sei, mas tinha alguma coisa do DNA no sangue dela que era masculino, e isso não acontecia, agora realmente não vou lembrar, que eu nem cheguei a ler, tá? Só foi uma manchete que eu vi em um jornal, enfim. Então, assim, muitas coisas que antes era impossível, improvável, isso vai mudando. Por exemplo, eu tirei o apendicite. Na época que eu tirei o apendicite, o apêndice era... Eu tirei o apêndice, né? Eu tive apendicite. Na época que eu tirei o apêndice era um órgão que, pra literatura médica, não servia pra nada. E hoje em dia eles sabem como o apêndice ele é importante pra... Como eles falam? Pra regular o intestino. Então a gente consegue ir indo observar que a ciência, ela também vai mudando, tá? E é óbvio, por isso que também eu não vou descartar a ciência e falar só a espiritualidade, só o que eu faço faz sentido e é bom de verdade, como eu também já ouvi muito por aí, que não é bem assim. A gente tem que entender que nós temos uma vida material, que a nossa alma é muito importante, mas Deus é tudo, absolutamente tudo. Na verdade, a única coisa que existe é Deus, no final das contas. Então, pra eu poder defender quando uma pessoa chega até mim, ela fala, se fosse assim, seria muito fácil. Por exemplo, eu já ouvi, se tarô fosse verdade, a sua vida estava perfeita. Aí eu já questionei, por que minha vida estaria perfeita? Porque só você veria na carta dos tarô e estaria perfeita. Eu falei, mas tem um ego humano. Nós temos que entender que nós temos as nossas questões humanas. Esses dias mesmo uma amiga me perguntou, Gabi, por que você não tira cartas pra você mesma? E eu, de uma forma muito prática, eu gostei muito da pergunta dela e respondi. Eu falei assim, por causa do meu ego. Vamos supor, se um crush ele me manda uma mensagem, um crush não, um cara, tô fazendo arte, um cara que eu termino, que eu gosto muito dele, ele me manda uma mensagem terminando comigo. Se eu leio aquela mensagem, eu falo, ele me mandou isso porque tá com cabeça quente, eu já começo, sabe, a imaginar mil hipóteses. Mas se eu mostrar a mesma mensagem pra minha amiga, ela fala, nossa, esquece, ele realmente não tava afim de você, ou ele realmente foi um FDP. Porque a minha amiga, ela não tá vivendo aquilo, ela não tá sentindo aquilo. E as cartas, gente, do tarô, elas são a mesma coisa, tá? Então, quando eu vou ler a partir do meu ego, eu posso ter uma interpretação diferente daquilo. E se sua vida, se o tarô fosse verdade, você não partiria o seu coração. Eu tô defendendo, vamos começar pelo tarô antes da gente ir para as outras partes teóricas, porque eu quero te ajudar a ter respostas para questionamentos comuns. Assim, logo eu vou te explicar o porquê do exemplo que eu dei, por exemplo, da cigana, que fica lá no centro e tudo mais. Então, assim, o tarô, ele dá... Primeiro, ele capta uma vibração energética que tá no seu campo e ele te auxilia. E a partir das escolhas que eu faço, algumas coisas eu consigo mudar e outras não. Por exemplo, nem tudo, eu não sou um robozinho que tô vivendo ali preso na Matrix. As pessoas, às vezes, elas ficam muito noiadas com essa questão da Matrix, mas a gente tem que entender que realmente existe, em certa forma, em certo nível, livre-arbítrio. Porque eu já falei isso aqui pra vocês, depois de uma experiência que eu passei esse ano, eu realmente entendi que destino existe, e não foi uma experiência somente minha, foi uma experiência analisando as clientes, porque eu já tô 5 anos atendendo, e em 5 anos a gente vai testando muitas coisas, percebendo muitas coisas, e eu sou uma pessoa que, assim, pra eu te falar uma coisa, eu quero ter certeza na minha vida, pra eu te passar um feitiço, eu tenho que testar ele antes, entendeu? Ver se tá tudo certo, tem alguma consequência, e mais que isso, eu sou muito medrosa nesse sentido... ela é médium e medrosa. Eu também estava até falando isso com amigos. Eu não sou aquela pessoa assim que... gente, pelo amor de Deus, quem olha a carinha nem imagina, né? Que é médium ostensiva, que sabe doutrinar, que obsessor, ele lida com esse universo místico, desfazer contratos e tudo mais. Mas eu tenho muito respeito pela espiritualidade e, de certa forma, eu também tenho receio e medo com muitas coisas, porque eu não acho o mundo encantado da espiritualidade como existe na internet. Se a espiritualidade trouxe até mim, é porque você pode tomar ayahuasca, se a espiritualidade te trouxe nessa casa. Porque, às vezes, a espiritualidade que te levou lá na sua casa foi uma espiritualidade trevosa. A gente tem que parar de pensar, tudo é luz, tudo é amor, tudo é vibes, porque não é assim. E, muitas das vezes, chegam clientes até mim que eu não sei lidar com o caso deles, eu não tenho sabe assim, o rei na barriga,
Eu falo isso aqui pra vocês quando eu vejo uma coisa que às vezes eu até tenho um estudo pra fazer, mas eu tenho receio de fazer aquilo na prática, talvez muito mais pela consequência que isso pode ter pra mim no meu campo. Porque você tá falando isso, que você não tá preocupado com o cliente? Não, porque normalmente as coisas que eu não faço, eu sei que eu consigo fazer muito bem no outro, só que por questões, traumas meus, enfim, eu fico com medo de como aquilo poderia afetar a minha psique e como aquilo poderia interferir energeticamente no meu campo. Quando isso acontece, eu não sou, eu sei fazer tudo, eu sou maravilhosa. Não, eu falo, vou te enviar para um profissional, para um colega meu que é maravilhoso, que ele faz isso também, consulta com ele, ou para uma colega minha de trabalho, procura essa pessoa. Eu sempre direciono aquilo que eu não dou conta de fazer, ou que eu sinto que eu não estou preparada para fazer. E infelizmente tem muita gente que não faz isso. E aí, voltando para esse assunto do tarô, nós temos nosso ego. Então, muitas das vezes, pela vibração que eu estou também, pelo conflito emocional, as cartas, eu tô aqui embaralhando, vou mostrar pra vocês. Só, quando a gente tá embaralhando o tarô, ele não voa nenhuma carta. Eu não tiro cartas assim, tipo, eu não vou puxando. Eu simplesmente direciono uma pergunta e as cartas vão saindo. E então, dependendo da vibração que eu estou, da emoção que eu estou, que eu mentalizo aquilo ali, por exemplo, eu acabei de terminar com meu namorado, eu vim aqui nervosa no tarô, vai interferir sim nas cartas. Então o tarô, e seja o que for, ele é uma ajuda, um auxílio para me ajudar nas minhas questões. Tem a parte adivinhatória, que ela é super maravilhosa e que ajuda muito a tomar muitas decisões. Por exemplo, se eu vou mudar de casa, é mais favorável essa a casa A ou casa B? Isso ajuda bastante, o tarô ele traz auxílio, mas muitas das coisas também tem a ver com o crescimento. Então, muitas das vezes, você passa por certos aprendizados na sua vida, que você precisa aprender, evoluir, entender que a sua espiritualidade não vai te revelar. Então, muitas das vezes eu já consultei tarô com pessoas maravilhosas, que foi super coerente e foi exatamente aquilo. E outras vezes que ficou muito ambíguo, ou outras vezes que ficou uma situação em que não foi realmente aqui. Nossa, por que a espiritualidade não me avisou? Só me avisou esse lado, por que não saiu? E eu entendia que não era profissional, eu entendia, depois de fazer um estudo muito profundo no nosso campo energético, e eu tive muitas vivências, né, desdobrada. Quando a gente quando a gente percebe isso, a gente vê que, cara, tem coisas que é tempo ao tempo. Que se eu tentar acessar antes da hora, eu não vou conseguir, porque vai atrapalhar o meu aprendizado, ou até mesmo a concretização daquele presente, daquela bênção na minha vida. Por exemplo, eu vou ganhar um prêmio se eu tentar fazer alguma coisa. Vou ganhar esse concurso de poesia. Aí, não, Gabriela, você vai ganhar em primeiro lugar esse concurso de poesia. E às vezes, por eu estar tão confiante, eu não me dedico, ou na hora eu não dou o meu melhor, eu não faço os estudos antes, porque, ganhei. E não é bem assim, entendeu? Isso pode sim interferir que eu realmente ganhe. Isso pode mudar, tá, gente? Energeticamente muda, sim. Tem coisas que não tem como mudar, porque é ligada à questão de contratos, né, acordos, a estrutura do ego, a estrutura do campo, a estrutura, enfim, né, tem toda aquela questão ali de 7 corpos, realinhamento, então, e etc. Então, tem coisas que não consigo mudar, mas tem coisas que eu consigo mudar, interferir, viver de uma forma melhor, de uma forma mais equilibrada. O tarô, ele ajuda muito nisso. Vou dar um exemplo de uma consulente que chegou em mim semana passada e ela me agradeceu, porque ela falou, Gabs, se eu tenho certeza que eu teria dado certo com o meu ex de qualquer forma, mas graças a Deus eu passei por você e eu entendi o comportamento que eu tinha com o meu ex, porque eu consegui voltar pra ele de uma forma saudável. Porque se eu tivesse voltado sem seguir as suas orientações e seus conselhos, a gente teria voltado, a gente estaria maravilhosamente bem, porém vivendo uma situação de uma forma extremamente estressante por conta dessa competição que a gente tinha um com o outro. Porque eles tinham uma competição ali entre eles de disputa do tipo assim, ela não queria ficar por baixo, ele também não queria ficar por baixo. Então, a partir do momento em que teve essa correção no relacionamento dos dois, eles conseguiram realmente ter reconciliação, mas uma reconciliação bacana. Então, olha só, estava destinado à volta deles. Mas a forma que eles iriam vivenciar isso, a partir do trabalho interno dos dois, mudou completamente a forma que a situação foi manifestada, que a situação está sendo vivida.
Eu acho o tarô maravilhoso. E eu sei sim que existem muitas pessoas que, eu sou taróloga e cartomante, que elas são charlatãs, que elas fazem um trabalho que não é digno, um trabalho para passar perna, um trabalho para ganhar dinheiro dos outros. Quantas não foram as vezes que eu peguei clientes que gastaram milhares, assim. Gente, tem gente que gasta muito dinheiro com trabalho, que vocês não têm noção da quantidade de dinheiro, daria um apartamento. Eu não tô brincando. Quem a gente trabalha com essas questões, né, de limpeza, sabe do que eu tô falando. Tem gente que paga o preço de um carro, o preço de um apartamento, com essas questões de trabalho, que chega a ser um estado até patológico, né? E fica em um círculo ali do outro roubando dinheiro de você e te ameaçando, se você não pagar vai acontecer tal coisa, e vai piorar, e você vai perder tudo, e você vai perder ele, vai perder... Sabe, uma coisa bem... Desculpa a palavra, assim, mas demoníaca mesmo, porque tem gente que mexe com essas coisas baixas, com essas coisas trevosas, que existe. E existem profissionais que são sérios, profissionais que estudam, profissionais que buscam ser melhores. E quando vem alguém falando, essas raras pessoas que vêm no meu Instagram me criticando de alguma forma, eu fico muito em paz. Porque eu sei o profissional que eu sou, eu sei a mulher que eu sou, eu sei o que eu construí, o que eu vivi para chegar até aqui. E o quanto eu ajudo pessoas. Isso, assim, ninguém vai poder falar assim, Gabriela... Cara, isso é uma coisa que eu faço com todo o meu coração e carinho, como por exemplo esse vídeo. Eu não tô ganhando nada com esse vídeo. Você pode ver que esse canal não é monetizado, não é um canal famoso, não é um canal que entrega pra muita gente, é só um canal que vê poucas pessoas, mas eu sei que poucas pessoas que vêm têm um impacto muito positivo na vida delas, e eu faço questão de gratuitamente fazer isso aqui, poder explicar pra vocês. Do playlist lá, tem uma playlist de psicanálise, que logo eu acredito que eu vou gravar a quinta aula também essa semana. Tá lá disponível pra vocês vídeos, aulas, que eu sempre disponibilizei gratuitamente, já ofereci, e não faço isso. Gabriela, eu não acho que eu tenho obrigação de fazer, eu faço porque eu, Gabriela, gosto, porque eu, Gabriela, eu tenho um amor. Vocês sabem, gente, quem me conhece, quem tá ali no meu vínculo, sabe, eu tenho uma relação de amor e proximidade com as pessoas que estão no meu vínculo muito forte. E até com as minhas clientes, assim, tem clientes que dá vontade de pegar no colo, né? Que a gente chora junto quando consegue um milagre, quando consegue alguma coisa, elas me mandam, eu fico emocionada como se fosse uma pessoa da minha família. Então isso é muito bacana, muito legal. E aí, da mesma forma que existe isso dentro da espiritualidade, existe isso também na medicina. Eu falo, gente, o meu problema de saúde, se eu fosse só pela medicina, eu não estaria viva. Eu não estaria aqui, eu não teria uma profissão, eu não teria nada. Porque, infelizmente, estava até conversando isso com uma amiga esses tempos, estava na casa dela, a gente estava conversando essas coisas de medicamento. Muitas das vezes o médico ele passa ali pra mim um medicamento que me faz muito mal, porque ele tá me receitando aquilo porque ele foi num congresso, e nesse congresso confirmou algumas pesquisas científicas, não sei o que, artigos, papapá, e ele me passou um remédio de tal forma. Cara, quem tá ganhando dinheiro com isso é a indústria farmacêutica. E um remédio que tá me fazendo mal pra caralho. Eu falo me fazendo porque, né, quem tá tomando. E que depois, descobri a consequência negativa. Tipo, o omeprazol, né, que antigamente era de boa e hoje em dia já sabem das consequências negativas. Isso e vários outros medicamentos, foi um exemplo. Como o Zolpidem e etc. Então, assim, infelizmente, muitos médicos que a gente vê hoje em dia, eles não estão nem aí. Eles tratam o sintoma que você tá tendo, eles não tratam a causa, eles não tratam a raiz do problema. E é por isso que eu não fico, só a medicina e nem só a espiritualidade. Porque da mesma forma que tem psicólogos sensacionais, que você vai ter uma melhora muito mais significativa indo nesse psicólogo do que indo no Theta Healer, por exemplo, existem profissionais maravilhosos nesse meio espiritual, auxiliando e ajudando muito mais do que um psicólogo. Tem ali a formação e um trabalho. Porque isso, gente, não é a profissão, isso é a pessoa, é o profissional, é como ele se dedica para aquilo, como ele se entrega naquilo. Tem em todas as áreas. Gente, eu já tive médico que me colocou em situações de perigo, de total irresponsabilidade. E você acha que eu vou... você acha que eu vou, falando assim, né, em qualquer médico? Não. Eu vou nos melhores médicos da cidade, médicos de nome. Eu fui em médicos que eu paguei consulta caríssima, que nem atendia plano de saúde, só, sabe, esses médicos. Bom, fulano é tal. Especialização em tal, participa de congresso tal, não sei o que, quase, ó. Então,
Eu tenho completa consciência daquilo que tem coisas que fazem bem e que não fazem bem, isso em todas as áreas, porque é o profissional, não é o título, não é a profissão. Compreende? E aí, pra gente poder falar desse assunto com vocês também, a gente teve esse entendimento, então, da importância, que não é só ali no meio da espiritualidade, que acontece sim sobre essa questão da espiritualidade. Vou falar da cigana. Por que ela não fala o número da Mega Sena? Gente, a gente tem uma coisa que nós temos um campo energético. Se eu tenho uma programação para não receber tal informação, eu não vou receber. E se fulaninho tiver uma programação para receber aquela informação, com facilidade aquilo vai se manifestar na vida dele. Porque isso não é tão fácil assim. Eu sou médium, mas eu não consigo acessar tudo por conta da estrutura do meu ego. Cara, eu tô na carne. Eu tenho os meus medos, eu tenho um cérebro humano, eu tenho um corpo biológico funcionando de uma... ali, sabe? Físico, isso interfere. Eu sou uma pessoa extremamente intuitiva. Extremamente. E eu sentei do lado de um cara que na hora que eu sentei do lado dele, me veio assim na cabeça. Nossa, esse cara tem muito problema... porn, sabe? P-O-R-N, gráfico. Esqueci do O. E aí me veio isso na cabeça, eu falei, nossa, por que eu tô julgando essa pessoa? Coisa mais esquisita, mas eu senti uma energia nele muito forte voltada pra isso. Eu falei, às vezes é um falso julgamento, né? Eu sempre apelo pra racionalidade, sempre, gente. Cara, não deu, tipo assim, 10 minutos que eu levantei pra pegar uma água, na volta que eu volto, ele devia ter uns 30, 40... Não, gente, 30 não. Ele devia ter uns 40 mais. Eu volto, tava ele passando foto em um local sagrado, tá? Que a gente tava em um local sagrado. Vendo mulher de sutiã. Não, devia ter, assim, 18 anos, no máximo. Pra não falar outra coisa. Que me dá até um trem ruim, assim, sabe? E eu falei, nossa, que coisa mais esquisita. O que eu tô captando esses trem, né? Não vou estar captando nada aqui, às vezes acontece de eu captar. E às vezes acontece de eu estar, como já várias vezes eu estive dentro de um relacionamento, que pela minha estrutura de ego, trauma, medos, inseguranças, confusões mentais, eu tive a dificuldade de conseguir entender que aquela pessoa não era bacana, não era boa pra mim. E até eu entender demorou um pouquinho. Eu tenho certeza que sempre as coisas são mostradas a mim, de alguma forma ou de outra, um tempo ou não, né? Demorando ou não. Mas eu tô contando essas histórias pra vocês conseguirem entender o porquê que não é como as pessoas falam, ela é bruxa, ela sabe de tudo. Ela é bruxona, né, como dizem. Não, pelo amor de Deus, não é bem assim, tá? E às vezes eu tava assistindo uma pessoa recentemente também, que é sacerdote, e que ele falou isso, né? Uma pessoa, mas você tem isso tudo sem ter um namorado. Esse sacerdote trabalha com uma entidade, né? Tipo, você trabalha com a entidade, ela não te trouxe um amor. E a gente, de novo, a gente entende que cada pessoa... ela tem uma estrutura, ela tem um plano de vida, ela tem os aprendizados de alma dela, que não é fácil assim. Tem pessoas que manifestam certas coisas com muito mais facilidade, outras não, porque cada um tem um caminho de alma. Nossa alma, cada alma, ela é muito especial, cada alma veio curar certas coisas, passar por certas coisas pra gente conseguir ir purificando, tá? E aí a outra pergunta que fazem muito, né, da cigana eu já expliquei, o número da Mega Sena, do tarô eu já tirei algumas dúvidas também. Qual foi a outra opção que agora eu esqueci? A questão lá da mediunidade. Porque se era minha familiar, se era meu esposo que faleceu, por que não apareceu pra mim? Apareceu pra um médium. Porque as pessoas, elas tentam explicar a espiritualidade, a mediunidade, com base na crença delas bíblica. E eu não tô criticando a Bíblia, gente. Eu, né, quem me conhece sabe, sou completamente apaixonada na Bíblia, na história de Jesus, na força e potência do nome dele, enfim. E aí eu queria trazer para vocês esse conhecimento de que, de novo, cada um tem um campo energético, cada um tem uma psique, cada um tem um aparelho psíquico, cada um tem um cérebro, cada um tem um campo energético que consegue captar algumas coisas e outras pessoas não. Então, por exemplo, entre aparecer pra mim, aparecer pra uma pessoa, minha avó, por exemplo, vai aparecer pra mim, que tem essa sensibilidade mediúnica. E não pra minha avó, que às vezes não tá com os aparelhos ali, né, espirituais, alinhados ou preparados para receber aquilo. Da mesma forma, tem médium que não incorpora. Você vai deixar o médium ali, ele vai tentar incorporar e não vai incorporar. Já outros, anteninha. Se entra numa roda e abrir frequência,
Quem? Entendeu? E é isso que eu tô trazendo pra vocês. E eu não consigo, igual eu já falei pra vocês, eu não consigo viver a minha espiritualidade sem a minha parte mediúnica e intuitiva. Sem a minha parte que eu sou. Muitas das vezes eu já entrei até em conflitos internos sobre isso, porque eu tenho uma paixão muito grande com o cristianismo. Isso é da minha fé, crença pessoal, tá? Você pode ser o que você quiser, tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é que você seja uma pessoa boa, que você faça trabalho interno, você busque se melhorar e tudo mais. Porque eu tenho certeza que Jesus, ele quer amor. Então, que maravilhoso seria o mundo se a gente pudesse viver mais como Jesus. Ah, você é católica, você não é exatamente da mesma crença que eu, maravilhoso, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu prefiro você na minha casa do que você na rua, do que você passando mal, do que você morrendo, do que você se drogando, você se alcoolizando, você perdida. É aqui que você encontra amor? Vem cá, minha filha, eu te acolho. Agora, eu te dei um exemplo pessoal. Eu tenho a minha avó, que a minha avó, ela não tem a mesma crença que eu, mas ela super me respeita a crença que eu. E eu vim morar com a minha avó, vai fazer 2 anos. E a gente está muito bem, porque ela tem muito Espírito Santo dentro dela. E ela me ama e ela me aceita aqui na casa dela tranquilamente, até trabalhando com isso, porque ela tem o Espírito Santo dentro dela. E ela me ama como eu sou. E seria maravilhoso que todo mundo vivesse assim. E isso relacionado à cor de pele, isso se estende muito mais à política. Quantas das vezes a gente não escuta isso, né? Ah, ele é Bolsonaro, não pisa na minha casa. Ah, ele é Lula, não falo com ele, não sento pra conversar. Poxa vida, é pra amar só quando é igual a mim? Cadê Jesus nisso, né? Então eu quero que vocês aprendam a questionar, a racionalizar, a entender. E voltando para essa questão pra gente poder finalizar o vídeo, pra não ficar um vídeo extenso, mas que eu tô adorando o feedback que as pessoas falam, extenso, mas eu adoro ouvir a Gabs falar. Parece que a Gabs tá aqui em casa comigo conversando, e eu adoro isso, gente. Muito obrigada. Calma. Por que eu tô falando isso, né? A gente tá falando de espiritualidade, tô dando um exemplo espiritual, porque também eu escuto muito nesse sentido de, a Gabriela gosta de Jesus, eu sou do candomblé, então não vou seguir a Gabriela. Se eu só consigo tolerar aquilo que eu gosto e aquilo que é igual a mim, cadê esse axé? Entendeu? Qual sentido? E da mesma forma, tem gente que fala, mas fulano tem um pensamento político diferente do seu. Você viu o que ela postou no Instagram? Tá, mas é as outras coisas que ela posta, que eu gosto, que eu sigo, que eu acho massa. É por aí que eu vou. E vocês têm que buscar fazer esse trabalho interno pra se melhorar. A gente não pode falar de Deus e amor se a gente não tolera o próximo, se a gente não respeita o próximo. Se a gente acha que só porque eu sou vibes desperta, o outro é cristão, ele não é desperto. Ele tá preso na Matrix. Você tá todo bugado aí com as suas emoções, com seus sentimentos, seus relacionamentos. Enfim, eu tô buscando fazer esse vídeo pra poder trazer respostas pra vocês de coisas que muitas pessoas não entendem. Então eu entendo. Aquilo que eu não entendo, eu questiono. E quantas não são as... Cara, tem jovem místico que estraga mesmo a espiritualidade, tá? Tendo mesmo cada vez mais jovem místico pensando que pode fazer um tanto de coisa, só faz arte, só faz besteira, não estuda. A pessoa é taróloga, quer fazer trabalho pra amor, sendo uma velhinha. Ou passar a perna nos outros. Não tem estudo, não tem experiência pra fazer aquilo, não tem uma iniciação, não tem nada. Vou fazer um trabalho pra pomba. A pessoa não tem uma tronqueira em casa. Não sabe cuidar. Acha que sabe. Porque eu vi na internet que espiritualidade livre. Pra você ter uma espiritualidade livre, você precisa estar emocionalmente livre, equilibrada. Dentro do bom senso, porque eu sei que nem o ser humano é totalmente equilibrado, porque é ser humano, né? Não é ser de luz. Queria trazer esse vídeo pra vocês, espero que eu tenha trazido alguns esclarecimentos. E beijão!